Amém. Aqui já está na minha vida, está ótimo. Eu não preciso das suas, irmão. Glória a Deus por isso. Abra comigo no segundo livro dos reis de Israel, no capítulo de número 5. Há 2 semanas atrás aqui, eu ministrei no capítulo 4. E agora nós iremos ministrar hoje no capítulo de número 5. Vai ser aqui colocada os versículos, se você não trouxe a sua Bíblia. Nós iremos ler 14 versículos para você entender todo o contexto daquilo que está acontecendo aqui. Mas enquanto você abre, eu quero orar e consagrar esse momento a Deus. Deus, nós te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor já fez hoje. Mas nós sabemos que o Senhor tem uma palavra para falar aos nossos corações de forma individual, ó Deus. Fala com aqueles que estão aqui, fala com aqueles que estão nas suas casas, fala com aqueles que irão assistir esse culto durante a semana, mas fala conosco, ó Deus, para que possamos ser fortalecidos pela sua palavra, em nome de Jesus. Segundo o livro dos reis de Israel, capítulo de número 5, o título é a cura da lepra de Naamã. Versículo de número 1 diz: Naamã era o comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e também honrado pelo seu senhor, pois por meio dele, olha aí, o Senhor dera vitória à Síria, mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, as tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu lhe darei uma carta para você entregar ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata e 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que ele levou ao rei de Israel dizia: junto com esta carta, estou te enviando o meu oficial Naamã para que cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, o rapaz rasgou as suas vestes e disse: por acaso sou Deus, capaz de conceder vida ou morte? Por que esse homem me envia alguém para que me cure da lepra? Vejam, ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube o que o rei de Israel havia rasgado as suas vestes, mandou-lhe uma mensagem dizendo: por que você rasgou as suas vestes? Envie esse homem a mim, e você saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros, e parou à porta da casa de Eliseu. E Eliseu enviou um mensageiro para dizer: vai, lava-te 7 vezes no rio Jordão, e a sua pele será restaurada, e então você será purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para me receber, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, e moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhor do que todas as águas de Israel? Será que não poderia me lavar-me nesse e ser purificado? E ele foi embora furioso. Mas os servos lhe disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais ele disse: apenas se lave, então você será purificado. E assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus, e ele foi purificado. E a sua pele se tornou como a pele de uma criança. Meus irmãos, olhe para cá, please.
essa é uma das histórias verídicas da Bíblia, onde nós vemos aqui Deus fazendo algo na vida de alguém de forma inusitada. Até o próprio Senhor Jesus, em Lucas capítulo 4, versículo de número 27, ele vai citar o que aconteceu aqui com Naamã, de forma que Deus, ele alcança tanto aqueles que estão dentro do seu povo, como aqueles também que estão fora do seu povo. Então, para você entender, um dia você não era povo de Deus, mas agora pelo sacrifício de Jesus, e você ter o recebido como Senhor e Salvador da sua vida, você se considera, ou a Bíblia diz que agora você é povo de Deus. E Naamã era alguém sírio, líder, a Bíblia diz aqui no versículo de número 1, ele era o general e líder das tropas do rei da Síria. A Bíblia diz também no versículo de número 1, que era o próprio Senhor que dava vitória a Naamã contra o povo de Israel. Aqui nos capítulos antes, o povo de Israel havia estado ou estava caminhando longe daquilo que Deus esperava que eles caminhassem. A Bíblia diz que eles tinham se desviados dos caminhos do Senhor. Então, para trazê-los novamente de volta ao centro da vontade de Deus, Deus pegava a Síria juntamente com a sua tropa e o seu general chamado Naamã, enviava até Israel, lutava, vencia-se o povo de Israel era levado cativo até a Síria. Então eles entendiam que eles precisavam novamente voltar aos caminhos do Senhor. Então Deus usava da sua misericórdia para com Israel, se utilizando tanto de Naamã como das suas tropas e de todo o seu exército. Então Naamã era esse cara que a Bíblia vai chamar aqui de respeitado e honrado e respeitado. Naamã era aquele cara muito condecorado pelo seu rei. Ele era o segundo dentro da hierarquia do governo da Síria. Acima dele apenas estava o rei Ben-Hadad, logo depois Naamã. A Bíblia diz que ele venceu muitas guerras, a Bíblia diz que ele venceu muitas batalhas que eles enfrentou. O próprio Deus o dava vitória. Porém, a Bíblia vai dizer aqui, mas esse grande guerreiro, um dia, ele ficou leproso. Esse homem, tanto respeitado e honrado, um dia, ele ficou doente. E o que eu aprendo, meu irmão e minha irmã, nessa noite, com isso que está acontecendo na vida de Naamã, que as lutas principais da minha e da sua vida, pode ser que não seja as lutas que nós vamos enfrentar lá fora. As lutas principais que eu e você vamos enfrentar em 2022, pode ser que não sejam as lutas externas da nossa vida, mas sim as lutas internas que só eu e você, só você, talvez os seus familiares sabem que você está enfrentando. Naamã, quando ele estava na frente do seu exército, o seu exército olhava para ele e ele era um exemplo para o seu exército. A Bíblia vai dizer que ele era muito respeitado por todos. Mas pense comigo, meu irmão, quando Naamã chegava das suas batalhas, quando Naamã chegava das suas condecorações, ele entrava para dentro do seu lar, juntamente com a sua esposa, ele tirava a sua armadura, e quando ele tirava e se despia da sua armadura de guerra, ele visualizava, não aquilo que as pessoas viam por fora, mas aquilo que só ele e a família dele sabia, que era aquela lepra que havia se acometido na vida dele. Meu irmão, deixa eu dizer para você aqui nessa noite, Deus não abandonou Naamã em nenhum momento da sua história, tanto que nós já conhecemos o final dela, que ele alcançou graça e misericórdia da parte de Deus.
que Deus usou da sua benevolência para com Naamã, e assim vai ser também com a sua vida, assim também vai ser com você lá dentro da sua casa. Deus sabe as lutas que você está enfrentando internas dentro do seu coração. Pastor, mas você não sabe o que eu e a minha família está passando. Fique tranquilo, quem precisa saber já sabe. Deus sabe aquilo que você tem derramado lá no seu secreto, o seu choro, lá no seu travesseiro. Deus sabe quantas lágrimas você tem derramado, dizendo: Deus, eu preciso da sua intervenção, Deus, eu preciso da sua misericórdia, Deus, eu preciso que o Senhor haja com um milagre. Deixa eu te falar um negócio aqui, meu irmão. Deus só me trouxe aqui essa noite para dizer: Ele está vendo tudo. Naamã é esse homem respeitado, e uma das coisas que me chamou muito a atenção aqui, no primeiro versículo, é que Naamã já era alguém que tinha qualidades antes mesmo de um milagre acontecer na sua vida. Vai apertar um pouquinho aqui agora, irmãos, mas eu peço sua paciência. Olha só, quando eu olho para isso, Naamã era alguém muito honrado. Quando as pessoas, ele passava, não era só porque ele era um grande guerreiro, não, é porque ele era um homem de família, não, era porque ele era um homem, era um marido exemplar, era um senhor exemplar, era um líder exemplar. Por isso que a Bíblia vai dizer que além de respeitado, ele também era alguém honrado. Então, mas ele tinha essas qualidades antes mesmo do milagre acontecer na vida dele. Então o que eu posso aprender aqui também, meu irmão? Você precisa ser, meu Deus, eu vou falar, hein, Jefão? Eu não vou guardar nada hoje, eu não vou guardar. Você precisa ser antes de ter, porque você sendo, você está se credenciando para ter. Vocês não, mas eu sou assim. Deus, se o Senhor fizer, eu vou ler mais. Deus, se o Senhor fizer, eu vou ser mais fiel. Deus, se o Senhor abrir aquela porta, eu vou fazer isso e isso. E Deus fala para mim: você não sabe de nada, né, inocente? É preciso você ser primeiro, para depois eu fazer algo na sua vida. Você precisa eu vou falar. Você precisa se tornar o marido primeiro, que você espera, para depois você cobrar que a sua esposa seja aquela mulher exemplar. Mulher, você precisa ser a esposa que o seu marido espera, para depois você falar para ele: você precisa ser esse. Então é melhor eu ser um bom filho, do que cobrar o meu pai de ser um bom pai. E pai, seja um bom pai, que você está credenciando o seu filho a ser um excelente filho. É necessário, como Naamã era, é necessário você ser, para depois você, oh glória, uma irmã entendeu, oh Jesus, me ajuda aí, irmãos, hoje a pregar. Meu irmão, Deus está, assim como o Ricardo disse, com as comportas dos céus abertas sobre nós aqui. E sabe, eu vou falar, a chave dessa comporta é você ser antes de você. Uau, você entendeu isso? Naamã era antes, honrado e respeitado. Aquilo foi a chave de Deus, a chave que Naamã usou para liberar o milagre de Deus sobre a sua vida. Eu estou dando uma chave importante para você aqui hoje. Meu irmão, amanhã você vai acordar e você vai decidir no seu coração: eu vou ser o melhor crente que eu posso ser aqui dentro dessa empresa. Você vai voltar para sua casa, você vai falar: mulher, hoje você não vai pro fogão não, eu vou ser o melhor marido que eu posso ser para você hoje. Quantos homens dizem amém? Irmãos, vocês vão ter que orar muito até o final do culto. Amanhã as irmãs vão falar: eu vou ser a melhor esposa que eu posso ser para o meu marido.
Oh, glória. Quantas mulheres dizem amém? Poucas também. Deve ser que as solteiras estão aqui hoje. Mas enfim, vamos continuar com a mensagem. Primeiro, capítulo 5, versículo de número 2. A resposta vem de lugares inesperados. Irmãos, Deus tem o seu meio de fazer os seus milagres. Deus tem os seus propósitos e os seus meios. E nem sempre os milagres que nós estamos esperando receber, eles virão de lugares que nós já pensamos que eles virão. Eles, às vezes, ou na maioria das vezes, eles virão de lugares inesperados para a nossa vida. Olha só, no versículo de número 2, nós lemos aqui que, dentro desse contexto, havia uma menina. E essa menina, ela não tem nem nome, ela era apenas uma menina, uma serva da casa de Naamã, uma menina que foi capturada durante a invasão das tropas sírias, quando eles invadiram Israel. Agora pensa comigo, meu irmão, você que tem uma filha mulher, quando as tropas invadiram, elas levaram, juntamente com a sua família, aquela menina para servir como escrava na casa de Naamã. Foram roubados os seus sonhos, foram tirados a sua liberdade, foi tirado o seu projeto de vida, foi-lhe tirado tudo que ela tinha, porque alguém um dia invadiu a sua terra natal e a levou como escrava. Mas aquela menina, ela não se limitou a crer em Deus devido à geografia que a limitava. Aquela menina, ela decidiu no seu coração, dizendo: eu posso estar aqui como escrava, mas eu não sou uma escrava. Eu estou aqui servindo como escrava, mas o meu Deus é poderoso para fazer infinitamente mais através de mim, porque não é a geografia que eu estou que vai me limitar àquilo que eu vou querer em Deus. Deixa eu falar um negócio para você, meu irmão. Você pode estar hoje numa geografia que você não gostaria de estar, e ela não deveria limitar você de ser um instrumento de Deus para a vida de alguém. Pastor, mas eu estou no lugar que eu não gostaria de estar. Não tem problema, porque quando eu olho para essa menina, ela poderia dizer assim: já que ele invadiu o meu povo, já que ele fez mal para mim e para minha família, e agora ele está doente, tomara que ele morra. Ela fez isso, sim ou não, queridos? Não. Aquela menina decidiu ser boca de Deus naquele momento de dificuldade na sua vida. Meu irmão, eu não sei se você está numa cisterna como José, não sei se você está numa cova dos leões como Daniel, não sei se o fogo aí das provações estão aquecendo a sua vida e você está numa fornalha de fogo. Eu não sei que momento da sua história você está, mas a sua geografia não limita o poder de Deus na sua vida, não te limita para ser aquilo que Deus te chamou para ser. Isso não deveria te limitar para ser boca de Deus para a vida de alguém. Meu irmão, aquela menina olhou para Naamã. Agora você pensa comigo, eu falei isso daqui de manhã. Para falar com um general, um soldado, você acha que é fácil, sim ou não? Um soldado qualquer da tropa de Naamã, para falar com um general, tem que pedir licença para todo mundo. Agora você imagina uma escrava, meu irmão, para falar com um general que era o seu senhor. Isso daqui me empolga de um tanto, porque aquela menina, quando ela via o sofrimento do seu senhor, ela tinha a escolha, vai apertar mais um pouquinho, de pagar o mal com o mal, de pagar o mal fazendo o mal. Ela poderia olhar para a lepra de Naamã e falar: eu não vou falar nada, eu não vou dizer nada, ele que recorra aos médicos sírios. E você acha que ele não tinha recorrido na posição que aquele homem estava? Mas quando ela olha para aquela enfermidade,
Lembra, sabe as irmãs, aquelas irmãs que ela, tudo, não, coloca na mão de Deus, faz para Deus, apresenta para Deus, não vai ainda não, aquela menina, ela já nasceu desse jeito, já nasceu no manto, ela já nasceu no ambiente de oração profética, ela olhou para aquela enfermidade e falou assim, olha, minha senhora, esposa de Naamã, eu não sei o que os médicos disseram, eu não sei qual é o diagnóstico final da enfermidade do meu Senhor, mas se ele conhecesse o homem, o profeta de Deus que está em Samaria, a vida dele, essa enfermidade estaria resolvida. Não é, talvez, vai lá, procure Eliseu, pode ser que ele faça alguma coisa por você. Olha, talvez lá em Samaria tem um profeta que ele pode fazer alguma coisa. Não, ela disse, é certo, se ele procurar o homem de Deus, ele será curado, é certo, se ele obedecer a palavra profética, ele vai ser curado, é certo, como vive o Senhor, que o Deus que está em Israel, ele é poderoso para curar você dessa enfermidade. Eu sou empolgado agora, meu irmão. Deus vai colocar, se for necessário, uma menina dessa no seu caminho, só para te lembrar quem Deus é. Pastor, eu estou desanimado em 2022, fica tranquilo, algumas meninas irão se levantar só para dizer aquilo que Deus vai fazer na sua vida em 2022, se for necessário, Deus vai levantar essas meninas improváveis, porque a resposta de Deus virá na sua vida de lugares inesperados, de formas não propositais, que você já tentou ver da onde viria. Deus vai trazer, dos lugares improváveis, dos lugares inesperados, só para te lembrar que Deus é Deus na sua vida. Se essa menina estava empolgada ali para falar que Deus poderia fazer algo na vida de Naamã, olha só, quando aquele rei, o rei de Israel, recebe a carta, juntamente com a comitiva de Naamã, quando ele recebe a carta dizendo que aquele homem estaria em Israel para ser ali curado pelo Senhor, quando o rei de Israel recebe a carta, logo ele fica com medo. A Bíblia diz que ele rasga suas vestes, dizendo: esses procuram ocasião para contra nós, esses estão procurando ocasião para se desentender conosco novamente e começar uma guerra. Olha só o que eu aprendo aqui, meu irmão. As pessoas que estão desconectadas, ele esteja alinhado com o padrão de Deus. Enquanto a menina estava alinhada com aquilo que Deus queria fazer, o rei estava totalmente desalinhado com aquilo que Deus queria fazer. Alguém que deveria estar alinhado, estava desalinhado. Alguém que era improvável de estar alinhado com os propósitos de Deus, estava. Mas quando a carta chega diante do rei, desde ele dizer, como a menina disse: não, eu não posso fazer, mas eu sirvo a um Deus que pode. Não, eu não consigo fazer isso, mas eu conheço alguém que pode. Olha só, meu irmão, enquanto um está alinhado, o outro está totalmente desalinhado com a resposta de Deus. Então, você quer um conselho, meu irmão? Coloque novamente o seu GPS aí em alinhamento naquilo que Deus quer fazer na sua vida em 2022. Meu irmão, é de forma improvável. Enquanto você está desconectado, você acha que Deus não pode fazer. Enquanto nós estivermos desalinhados com a vontade de Deus, nós iremos ter incredulidade naquilo que Deus pode fazer na nossa vida. A palavra já foi liberada, algo já foi liberado sobre você, mas o que vai ser resposta do que vai acontecer na sua vida é o tanto que você já alinhou o seu coração naquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Alinha o seu coração. Nós iniciamos o ano de 2022, nós já estamos no segundo mês, e Deus está dizendo: não seja como o rei,
não rasgue as suas vestes. Você não está entendendo? Rasga o coração. Seja como essa menina. Eu não sei como vai acontecer, mas eu sirvo a um Deus que tudo pode fazer. Eu sirvo a um Deus que tudo pode fazer. Então não é tempo de você parar, é tempo de você se alinhar com Deus. Não é tempo de você retroceder, mas é tempo de você recalcular a rota novamente para aquilo que Deus tem para fazer na sua vida e na vida da sua família. Não é tempo de você parar, meu irmão. É tempo de você simplesmente dizer: Deus, eu não estou entendendo, mas eu decidi alinhar o meu coração contigo, porque eu quero alinhar a minha expectativa e a tua vontade na minha vida, para que o Senhor possa cumprir exatamente aquilo que o Senhor deseja fazer. Enquanto a menina que estava servindo como escrava, ela estava com o seu coração alinhado, o rei, que estava cheio de pompa e servos, estava com o seu coração desalinhado. Meu irmão, é por isso que eu disse para você que as respostas de Deus, às vezes, ela vem de lugares inesperados. Quando eu avalio, eu imagino, no palácio tem resposta. No palácio, o cara é o rei, ele tem algo a dizer a respeito de Deus. Não, mas foi ao contrário. Aquela menina que estava servindo como escrava, ela foi boca de Deus para Naamã, enquanto o rei foi pedra de tropeço, tanto para Naamã, como para todo o povo de Israel. Alinhe-se, alinhamento, alinhe as suas expectativas e a sua vontade com a vontade de Deus. 3, vamos caminhar para o final. Obedecer é melhor do que sacrificar. Naamã, quando ele chega, a Bíblia diz, aqui no versículo 8, 9 e 10, que quando ele chega diante de o profeta Eliseu, ele olha, a comitiva para, ele já tinha pegado todo o recurso necessário, porque na verdade ele foi lá para comprar o milagre. Mas quando ele chega diante do profeta Eliseu, Eliseu nem do sofá levanta. Ele manda um mensageiro dizendo para Naamã: Naamã, você veio, você andou dias ou andou alguns quilômetros, e a resposta para você é simples e objetiva. Vai até o Rio Jordão, mergulha 7 vezes e você vai estar curado. Pronto, fecha, ponto final. Mas Naamã, quando ouve aquela instrução de Eliseu, ele que estava acostumado a ser recebido por comitivas, ele que estava acostumado a ser recebida por reis, ele que estava acostumado com toda aquela pompa, porque ele era um general muito respeitado, quando ele chega diante do homem de Deus, ele é tratado como uma pessoa comum e normal. E aquilo endurece o coração dele de tal forma que ele fala: eu estou indignado, eu não aceito. O profeta nem do portão da casa ele sai. Meu irmão, isso é tremendo para mim. Sabe por quê? Naamã estava com o seu nível de orgulho lá em cima, mas quando ele chega para enfrentar o profeta, que é o homem de Deus, o profeta quis ensinar algo para ele muito importante, que está ligado ao reino dos céus. Quando ele chega e espera toda aquelas condecorações do profeta, o profeta estava dizendo: ei Naamã, no reino de Deus as coisas funcionam de forma diferente. Aqui o maior tem que servir o menor. Aqui no reino de Deus, ouça isso, aquele que quer ser o maior deveria querer ser o menor. Aquele que quer ser exaltado, primeiro precisa ser. Poucas pessoas sabem. No reino de Deus, para ser exaltado, primeiro Deus vai te. E Deus faz, irmão. Se Deus pega uns Naamã orgulhosos, o profeta não sai nem no portão da sua casa, ele só manda a resposta: faz isso. Por isso que eu coloquei aqui no tópico 3, que é melhor
obedecer a Deus e a palavra do que querer entender o que o profeta estava querendo falar aqui, meu irmão. Profetas, eles agem de formas inusitadas. Profeta, eles agem de forma totalmente diferente, de acordo com toda a sociedade vive. Você vai ver João Batista no deserto comendo mel silvestre, você vai ver Elias passando tempos e tempos ali, em lugares secos e áridos. Os profetas, eles sempre querem nos ensinar alguma coisa. Então ele estava ensinando: Naamã, você chegou muito grande aqui, você chegou com muita coisa aqui, você estava querendo comprar o milagre, mas deixa eu falar um negócio para você crescer, primeiro é necessário que você diminua. Você não está acostumado a receber ordens, você está acostumado a mandar e as pessoas fazerem. Agora a palavra profética é: obedece, porque obedecer é melhor do que entender, obedecer é melhor do que sacrificar. Meu irmão, e deixa eu abrir um parênteses aqui para você entender que não é só Naamã que passa por isso. Às vezes Deus está te dando uma ordem clara, e a única coisa que Ele espera que você faça é que você obedeça apenas. Por isso o conselho que eu te dou hoje: obedeça para depois entender. Não tente entender uma palavra profética primeiro para depois obedecer. Se é Deus que está falando, simplesmente vai lá e obedece. Não fica bravo não, não fica aí indignado como Naamã ficou não. Simplesmente obedeça, porque a obediência, ela vai abrir uma porta chamada milagre na sua vida. Ah não, irmão, vou falar um negócio aqui. Imagina-se se Naamã, como ele tentou fazer, vira as costas e volta para a Síria. Você acha que o milagre tinha acontecido ou não? Tinha acontecido ou não? Agora, por que vai ser diferente na minha vida? Deus está falando para alguém aqui essa noite: é melhor você obedecer, é melhor você ouvir a palavra profética que eu já liberei sobre você e obedecer. Vai lá, obedece, vai lá, Naamã, mergulha 7 vezes, é só isso que Deus está falando para você. Mas Naamã, assim como eu, no tópico 4, ele colocou as suas expectativas no lugar errado, mas nós devemos colocar as nossas expectativas no lugar certo. A expectativa de Naamã era ver o profeta, conhecer o profeta, pegar na mão do profeta, o profeta estender a mão sobre ele, o profeta orar 2 horas com ele, o profeta colocar a mão na ferida. Mas a sua expectativa, ou a expectativa de Naamã, deveria estar no Deus do profeta, deveria estar naquele que pode fazer e não no profeta. É por isso, meu irmão, quando você coloca a sua expectativa no lugar errado, você se frustra. Quando você coloca a expectativa em alguém, onde esse alguém tem que fazer alguma coisa, porque você acha que ele tem que fazer, que só Jesus pode fazer, você se frustra. Não coloque a expectativa em pessoas, e que coisas que só Jesus pode fazer. Quando você coloca a sua expectativa no lugar errado, é certo que você vai se frustrar. Naamã colocou toda a sua expectativa, ele desenhou como ia acontecer, e quando ele chega e não é atendido pelo profeta, ele fica profundamente indignado, ele fica profundamente irado, porque na verdade a sua expectativa deveria estar naquilo que Deus vai fazer e no Deus do profeta, não no profeta em si. O profeta era homem como ele, o profeta era sujeito a falhas como ele, mas quando ele chega lá, a única pessoa que ele gostaria de ver, na verdade era o profeta e não a Deus. Meu irmão, coloque a sua expectativa no lugar certo, coloque a sua expectativa em 2022 no lugar correto.
naquilo que Deus pode fazer na sua vida, não aquilo que o homem prometeu a respeito da sua vida. Enquanto você espera de alguém que é falho, enquanto você espera de alguém que é limitado, você vai se frustrar. Mas quando você espera de um Deus que pode fazer todas as coisas, você jamais irá se frustrar, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele te prometeu, ponto final, obedeça, a sua expectativa vai ser correspondida. Mas quando alguém fala que vai fazer e não faz, geralmente nós ficamos desapontados, desalinhados. É porque nós colocamos às vezes a nossa expectativa no lugar errado. É tempo de nós alinharmos, meu irmão, a nossa expectativa. Não espere das pessoas aquilo que só Deus pode fazer. Não espere dos profetas aquilo que só Deus pode fazer. Você está diante de um profeta, mas mais importante, maior do que o profeta é o Deus do profeta. Se Naamã tivesse entendido isso, ele jamais teria se frustrado. Porque quando você lê o versículo aí, de número 11, você vai ver ele bravo. Eu achei que ele ia sair do portão, eu achei que ele ia me cumprimentar, eu achei que ele ia me receber, mas o profeta não fez isso, porque ele estava ensinando algo. Naamã, não sou eu, é Deus, não é sobre mim, é sobre Deus, não é sobre eu, é sobre o que Jesus e sobre o que Deus pode fazer, sobre o que o Deus de Israel pode fazer, não é sobre o que o profeta poderia fazer. Eu sou apenas um canal, como a menina foi, eu sou apenas um profeta que libera a palavra, mas quem vai fazer a obra que você precisa e necessita é Deus. Quinto, e a gente caminha para o final, a ordem era: mergulhe 7 vezes no Rio Jordão, e você vai ser curado. E eu coloquei aqui: mergulhe 7 vezes, ou até Deus mandar você parar. Mergulhe 7 vezes, ou até mesmo Deus mandar você parar de mergulhar. Meu irmão, olha só, Naamã já sai da sua casa dizendo: eu achei que ele ia invocar o seu Deus de pé, eu achei que ele moveria a sua mão sobre o lugar afetado, e quando ele estendesse a sua mão, eu sairia curado. Naamã já desenhou como ele gostaria de fazer. Quando ele chega diante do profeta, o profeta diz: não, Naamã, não é da forma que você quer, é da forma que Deus quer. E da forma que Deus quer, você deve mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Meu irmão, olha só o que eu aprendo aqui. Na maioria das vezes, não é como eu quero, é como Deus quer. Na maioria das vezes eu já desenhei, Deus um dia fez assim na minha vida, e se Ele tiver que fazer de novo, Ele vai fazer assim. Não é assim. Com Deus não é assim, meu irmão. Deus faz de forma inusitada e inesperada. Naamã chegou, o profeta vai chegar aqui, vai estender a mão sobre mim, e eu vou ser curado. Deus falou: você quer mandar em mim? Eu sou o Senhor do universo, eu sou o dono de todas as coisas, eu criei tudo em 7 dias, e você quer falar do jeito que eu tenho que fazer? Naamã, você é grande diante dos homens, mas quando você entender como funciona o reino de Deus, você vai perceber. E para provar, é eu que digo como você deve fazer. Você vai mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Você vai mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Por que, Deus? Porque eu sou Deus. Deus, não poderia ser de outra forma, eu não poderia mergulhar aqui no rio Abana e Fafar, não, é no Rio Jordão. É dessa maneira, se você quiser, é que eu vou fazer o milagre na sua vida. Meu irmão, Deus vai fazer algo de forma inesperada, não porque você quer, mas é porque você precisa entender que Deus é Deus na sua vida.
Mas eu não... Geralmente, no final do ano aqui, os testemunhos são assim: igreja, eu não esperava que isso ia acontecer na minha vida, eu orei e Deus fez de uma forma que eu não esperava. Eu olho e penso, Deus é Deus. Irmãos, mas aquilo que eu menos esperava que ia acontecer no ano, Deus fez muito mais daquilo que eu esperava e da forma mais inusitada possível. Deus é Deus. E quando ele chega diante de Naamã, eu preciso dizer: Naamã, eu sou Deus, por isso você vai mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Meu irmão, eu não sei se você precisa mergulhar 1, 2 ou 3 vezes. Aquilo que Deus disse para mim dizer para você é: se for necessário, mergulhe 7, ou mergulhe até Deus mandar você parar de mergulhar, ou até Deus fazer o milagre na sua vida. Naamã, o profeta poderia estender as suas mãos sobre ele e curar, sim ou não, irmãos? Sim ou não? Mas Deus queria tratar a vida de Naamã por completo. Imagina, aquela lepra num lugar, porque não estava no corpo todo, estava num lugar pelo qual a Bíblia não cita. Se o profeta tivesse estendido a mão sobre a lepra naquele lugar e ele fosse curado, apenas uma área da vida de Naamã ia ser tratada. Mas quando Deus manda Naamã mergulhar 7 vezes, aprenda isso, redobre a sua atenção agora. Quando Deus manda Naamã mergulhar 7 vezes, mergulhar é porque Deus estava dizendo: Naamã, eu não vou tratar só uma área da sua vida, eu vou tratar a sua vida toda. Então quando Naamã mergulhasse, ele estaria molhando do alto da cabeça até a planta dos pés. Eu vou falar isso que isso significa para você. Deus não queria tratar apenas uma área da vida de Naamã. Deus queria tratar todas as áreas da vida de Naamã através do milagre. Então vamos lá, Naamã, você vai mergulhar sim ou não? Não, agora que eu entendi eu vou. Mas por que 7 vezes? Não pode ser só uma, não pode ser só 2, não pode ser só 3, por que 7? Quando você olha para a Bíblia Sagrada, o número 7, você vai entender que é um número completo. Eu vou falar o negócio aqui, irmão. Deus fez o mundo em 7. Apocalipse está cheio dos 7 castiçais, dos 7 espíritos, dos 7 isso, dos 7 aquilo, porque é um número completo. Quando Deus manda Naamã mergulhar 7 vezes, Deus estava dizendo para Naamã: Naamã, além de tratar a sua lepra, eu vou tratar a sua vida por completo, todas as áreas da sua vida. Agora, meu irmão, vou trazer para nós. Antes de Deus tratar a área que você precisa, Deus quer tratar a sua vida por completo. Deus não quer só tocar naquilo que você espera que Ele toque. Deus quer tocar em todas as áreas da sua vida. Eu, como crente, geralmente eu falo assim: Deus, é só essa área que eu estou precisando. Deus, é só essa área que eu espero que o Senhor toque. E Deus fala para mim: não. Eu quero tocar em todas as áreas da sua vida. Então mergulha 1, mergulha 2, mergulha 3, mergulha 4, mergulha 5, mergulha 6, mergulha 7, e então o milagre vai acontecer por completo. Eu vou encerrar. Olha só, quando Naamã chega de frente para o rio e obedece a palavra profética, e obedece a ordem de Deus e do profeta, quando ele mergulha pela primeira vez, a primeira coisa que fica lá embaixo das águas é o orgulho do coração dele. Quando ele mergulha e volta, ele percebe que ele é um homem diferente, porque ele obedeceu a palavra. Algo que ele tinha dificuldade de fazer, ele obedeceu.
A segunda vez que ele mergulhou, provavelmente ficou ali a soberba do seu coração. Depois ele mergulha de novo, ficou a incredulidade. Depois ele mergulha de novo, ficou a infidelidade. Depois ele mergulha de novo, ficou os vícios. Depois ele mergulha de novo, ficou o velho homem. Depois ele mergulha de novo e ficou a falta de fé. E quando ele volta da sétima vez, olha só, o milagre só é mais alguma coisa que aconteceu na vida dele. Porque o mais importante aconteceu. A vida de Naamã foi completamente restaurada. E olha só, quando eu preparava essa mensagem, Deus falava ao meu coração: tem muitas pessoas que vão te ouvir essa noite, nesse dia de domingo, que mergulharam uma vez e parou. Tem pessoas que durante a sua jornada, eles mergulharam 2, 3 vezes, 4 vezes e pararam, porque eles achavam que era o suficiente. Mas Deus manda te dizer, meu irmão, eu estou pregando para você nessa noite, que é para você ir mais fundo. Mergulha mais uma, mergulha mais 2, mergulha mais 3.